Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Seguindo aí com o nosso Falando de Bíblia, e a gente começa dando aquele abraço especial aos companheiros da CAEX. Vocês, companheiros, que estão aí nesse processo da desintoxicação, vocês que assumiram o compromisso de só por hoje ter um contato com o nosso ser superior e ser pessoas melhores. Para você um abraço carinhoso. Para vocês que estão aí sempre ligadinhos no programa e que estão aí mandando a sua mensagem, dizendo as respostas. Para vocês que estão aí estudando a Bíblia, nosso carinho, nosso abraço. E vamos abrir então a Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8. Lembrando que nós estamos conhecendo a vida e a pregação de Jesus, entrando no Novo Testamento, e a nossa porta é o Evangelho de Lucas. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos pegar o capítulo 8, lá no versículo 4. Uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. A outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. E ainda, outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por 1. Depois de dizer isso, ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a nossa história de hoje. E vamos tentar entender um pouquinho como é que se dava essa questão. Lá na Palestina, obviamente, eles não tinham muitos equipamentos, era um povo muito simples ainda, né? E se plantava jogando as sementes no chão e depois passava-se aquele arado, muitas vezes de lâmina até de madeira, porque eles não tinham muito acesso a ferro, né? Eles eram um povo ainda que não tinha muito acesso a isso. O começo, né? E então eles passavam aquela lâmina de arado, assim, uma lâmina mais frágil, que só cobria a semente com um pouquinho de terra. Não fazia aquelas eiras grandonas, né? E depois jogava a semente, tampava. Por isso que Jesus então conta essa história. Jogou à beira do caminho. Umas caiu na pedra, ficou ali, outra o espinho cobriu, tal e tal. Então era a forma de plantar. E quando Jesus falava assim, eles entendiam muito bem. O que significava? Que, de fato, estava ali uma proposta de ideia, de semente que caísse nas pessoas, no coração, na mente, na vida das pessoas. Quem ia seguir? Alguns iam dar fruto, outros não iam dar fruto. Mas é muito interessante que, embora a parábola seja muito óbvia, Jesus ainda vem com uma explicação sobre a parábola. Pegue aí no versículo 11. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sob as pedras são os que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas logo desistem. Aquela que cai entre os espinhos são os que escutam, vivendo em meio às preocupações, as riquezas, os prazeres da vida, acabam sendo sufocados e não deixam a palavra amadurecer. Agora, o que caiu na terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Essa é a linda parábola do semeador. E queria lembrar vocês que Jesus está
sempre contando história. Por quê? Porque a história vai direto no coração. Uma história vale, sem dúvida, mais do que 1000 sermões. Pergunta. Na explicação dessa parábola, Jesus descreve algumas das situações. Qual delas está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 8, no versículo 12? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. Tua palavra é